dando um ponto positivo para Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurado os que não viram e creram. Meu nome é Teófilo Carcli, sou pastor e criador de podcast com conteúdo bíblico, mensagens em áudio, o qual chamamos de podback, e que subimos no canal do YouTube com uma imagem fixa no fundo. Qual é a diferença entre um podcast e uma live? A diferença é o tempo em que você deve assistir. Os podcasts são gravados para você ouvir quando tiver tempo. As lives, devido a ser ao vivo, você tem que assistir na hora então que será indicada pelo criador de conteúdo. Como sabemos da qualidade do nosso conteúdo aqui, no nosso podback, que é de excelência, já quero pedir seu like e sua inscrição no meu canal no YouTube, que está crescendo e está abençoando muitas vidas. Com alegria quero apresentar então mais um podback inspirado nas páginas da Bíblia Beck, Bíblia de Estudo Carcli. Uma Bíblia inteligente que estamos construindo e que será uma grande bênção para a nossa nação. O título de hoje: dando um ponto positivo para Tomé. Todos os pregadores que citaram Tomé em suas mensagens sempre focaram na incredulidade dele e destacaram o seu lado negativo. Eu vou destacar um lado positivo na vida de Tomé. Preste bem atenção no foco que eu vou dar nessa história que você já conhece. Jesus, no Evangelho de João, havia triunfado sobre várias coisas. Jesus havia triunfado sobre as doenças, Jesus havia triunfado sobre o pecado, Jesus havia triunfado sobre os homens maus, Jesus havia triunfado sobre a morte, Jesus havia triunfado sobre a tristeza. Agora com Tomé, Jesus vai triunfar sobre algo muito importante. O que você acha que Jesus vai triunfar? Na história de Tomé, Jesus vai triunfar sobre a incredulidade. Vamos começar do início a história de Tomé. Tomé não estava com os demais discípulos quando Jesus apareceu ressuscitado. Os discípulos falaram para Tomé: nós vimos o Senhor. E quem sabe repetiram várias vezes com muita euforia: nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor. Que maravilhosa bênção para aqueles discípulos que estavam ali presentes de poder ver Jesus ressuscitado. Sempre haverá uma bênção para os que estão presentes na congregação. Quem está ausente perde essa bênção, como Tomé perdeu. Tomé não foi criticado pela sua ausência, e nós vamos ver que na semana seguinte ele então comparece naquelas reuniões. O temperamento de Tomé era melancólico. Todos os discípulos moravam juntos no cenáculo, mas Tomé foi morar sozinho. A pior coisa para um homem melancólico é morar sozinho. Não, ele precisa estar acompanhado de muitas pessoas. Tomé foi morar sozinho num canto. Quem sabe ele exagerou suas emoções. Quem sabe ele ficou confuso, roubaram ou não roubaram o corpo de Jesus? E já é o terceiro dia e ele continuava nesse desespero. Quem sabe ele abraçou o desespero e preferiu ficar ali melancólico na sua casa.
Ele, separado dos seus companheiros, perdeu o que eles tiveram: a visão do Senhor ressuscitado, a visita do Senhor ressuscitado. As palavras de Tomé foram duras. Ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não vou acreditar em vocês. Aqui podemos dizer que Tomé não duvidou, ele simplesmente recusou acreditar. Tomé recusou acreditar no depoimento dos discípulos, que eram testemunhas confiáveis. Tomé fez uma exigência extrema de provas e de evidências. Ele não queria apenas ter a visão, ele não queria só ver, ele queria também o tato, ele queria tocar nas feridas de Jesus. Tomé recusou-se firmemente a acreditar, a menos que essas condições fossem satisfeitas, senão eu não vou acreditar que ele ressuscitou. Tomé ficou tão chocado com a tragédia da crucificação, por isso que ele foi morar sozinho numa casa. Não era fácil esquecer a tragédia que ele havia presenciado da crucificação. Era tudo muito recente, era tudo muito fresco, era tudo muito sofrimento. Quem sabe ele tinha abandonado até a esperança, não tinha nenhuma esperança mais. Ele tinha as evidências da crucificação na sua mente. O lado furado pelo soldado, as mãos feridas, a cabeça cheia de espinhos devido àquela coroa que colocaram na cabeça de Jesus. E ele não conseguia pensar na ressurreição. Como os homens têm chamado essa incredulidade de Tomé? Os pregadores têm censurado Tomé desde sempre, chamando a sua incredulidade de descabida, inaceitável, incoerente. Foi uma incredulidade forte? Foi. Sim, eu estou de acordo, mas eu também vejo honestidade na fala de Tomé. Quando ele diz assim: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não vou acreditar. Ele estava sendo honesto com o que ele estava falando. Veja comigo por esse ponto de vista. O pior acontece hoje entre nós. Pessoas que fingem acreditar, mas no fundo não acreditam. Interessante que Tomé não mencionou nas suas palavras os pés de Jesus. Alguns acham interessante que ele não mencionou as feridas feitas nos pés de Jesus. E não há menção aqui no Evangelho de João dos pés perfurados. Alguns acham que os pés de Jesus foram amarrados ali na cruz do Calvário com uma corda, como era a prática comum de outras pessoas que haviam sido crucificados. Mas o Dr. Lucas, o médico amado, ele vai dizer claramente a respeito dos pés. Quando Jesus falou: vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão me vendo que eu tenho. Então, Lucas tira toda a dúvida, e Jesus não foi amarrado com seus pés ali na cruz do Calvário, e sim, ele foi pregado, foi crucificado. Uma semana depois, Jesus fala com o cético Tomé. Será que Tomé queria estar perto daqueles que acreditavam? Claro que sim. Na semana anterior ele não estava, mas agora ele veio para o culto, ele veio para a reunião. O texto vai dizer, uma semana mais tarde. A ideia é que Jesus teve esse encontro com os discípulos, agora incluindo Tomé, no domingo seguinte. Jesus entra na sala da mesma maneira misteriosa e notável que havia entrado na outra semana. As portas estavam trancadas e Jesus entrou igual e ficou no meio deles. Também Jesus dá a mesma saudação para eles: paz seja com vocês. Por que as portas continuavam trancadas se já era a segunda semana? Se eles já haviam presenciado o Jesus ressuscitado na semana anterior? Embora eles acreditassem que Jesus havia ressuscitado dos mortos,
essa verdade ainda não tinha o significado completo em todas as áreas de suas vidas, em seus pensamentos e suas ações. As duas reuniões aconteceram no domingo. Essas duas importantes reuniões com Jesus e seus discípulos reunidos aconteceram no domingo. E é a primeira indicação que nós temos na Bíblia que as reuniões da igreja primitiva era feito no primeiro dia da semana, era feito no domingo. E Jesus veio exatamente no dia em que os discípulos estavam reunidos no domingo ali com as portas trancadas. Jesus concedeu a Tomé a evidência que ele exigia. Coloque o seu dedo aqui. Veja minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. E pare de duvidar e creia. Supomos que Jesus não era obrigado a fazer isso para com Tomé. Jesus poderia, com razão, exigir a fé de Tomé com base na evidência confiável dos outros discípulos que estavam ali. No entanto, em sua misericórdia e bondade, Jesus deu a Tomé o que ele pediu. Deve ter sido uma surpresa para Tomé que Jesus repetisse sua aparição. Tomé não sabia que ele ia voltar na outra semana e aparecer de novo. Jesus conhecia as exigências e a incredulidade de Tomé, mas trata ele com muito amor. A interação de Jesus com Tomé mostra que Jesus ressuscitado é cheio de amor, é cheio de graça, é cheio de gentileza para com seu povo. E isso não mudou no nosso tempo. Isso continua igual. As palavras de Jesus, de fato, foi uma repreensão, mas cheia de amor para com Tomé, e Tomé mal podia acreditar que estava acontecendo e que Jesus estava respondendo às suas exigências. Há uma clara lição aqui. Quando você quer segurança, olhe para as feridas de Jesus. Quando você quer uma evidência do amor de Jesus, quando você quer uma evidência do sacrifício de Jesus, quando você quiser uma evidência da sua história e da sua ressurreição, olhe para as feridas de Jesus. Cada vez que você se reunir na sua congregação e tiver sendo realizado a ceia do Senhor, aquilo ali é um momento especial, como quem vai olhar para a fotografia do álbum de Jesus realizado ali na cruz do Calvário. Olhe para as suas feridas e seja crente e não seja incrédulo como Tomé. Jesus ordenou claramente a Tomé que parasse com a incredulidade e começasse a crer. Jesus foi generoso, sim, misericordioso, sim, com Tomé e sua incredulidade, mas Jesus não elogiou a incredulidade de Tomé. Jesus queria mover a incredulidade de Tomé para uma fé verdadeira na sua palavra. Com certeza Tomé teve várias outras crenças anteriores. Ele acreditava nos ensinamentos de Jesus. Ele acreditava nos milagres de Jesus. Ele acreditava na pessoa de Jesus. Mas por não acreditar no Jesus ressuscitado, Jesus o considerou como incrédulo. Deus não condena a nossa dúvida. Não é pecado você ter dúvida. Deus continua revelando para mim e para você coisas notáveis para corrigir nossa incredulidade. Ele faz coisas surpreendentes para nós melhorar e parar de falar de nossa incredulidade. Mas a dúvida e a incredulidade não são condições desejadas para um discípulo de Jesus. Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que estar livre da incredulidade e da dúvida. Mas se tiver dúvida e tiver incredulidade, você não vai ser julgado por isso. Deus te tratará com amor e fará você acreditar nele de verdade. Tomé responde agora com fé: Senhor meu e Deus meu. Algo maravilhoso aconteceu com Tomé. Ele fez uma transição imediata da incredulidade declarada para uma fé radical, para uma crença radical. Ele se dirigiu a Jesus com 2 títulos de divindade, chamando de Senhor e chamando de Deus. A visão das feridas que ele teve
fez Tomé acreditar no Jesus ressuscitado, mas também abriu a sua visão e seus lábios para proclamar: Senhor meu e Deus meu. Tomé agora confessa a fé que ele havia negado. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Ele havia dito isso antes, categoricamente, mas agora ele diz: Senhor meu e Deus meu. Agora ele acredita muito mais do que alguns dos outros apóstolos. E ele confessa isso abertamente. Ele foi o primeiro teólogo a falar de Senhor e de Deus, referindo-se a Jesus. E você tem que falar também abertamente aquilo que você acredita de Jesus. As palavras não são uma mera exclamação de surpresa: Senhor meu e Deus meu. Isto significa que Tomé estava dizendo: Tu é o meu Senhor, Tu é o meu Deus. E para um judeu chamar o outro ser humano de Senhor meu e Deus meu, seria impossível. Então realmente ele acreditou no Senhor ressuscitado. Tomé foi honesto o suficiente para dizer quando não acreditou, mas também Tomé foi honesto o suficiente para seguir as evidências ao seu pleno significado e declarar que ele agora estava acreditando. Tomé não era dado a meia incredulidade ou meia fé. Ele era 80 ou era 8. Tem crentes hoje que servem ao Senhor assim também pela metade. Metade da fé, metade de louvor, metade de temor, meio fiel, meio crente, meia fé, meia devoção, meia responsabilidade. E o Senhor quer de você a tua fé integral. A declaração de Tomé foi uma expressão maravilhosa, incomensurável. Foi uma mudança completa de opinião. Foi uma confissão de adoração. Você precisa se unir a essa confissão de Tomé. Seja de qual igreja você for e você está me ouvindo agora, eu convido você para nós dizermos 2 vezes essa confissão de Tomé: Senhor meu e Deus meu. Vamos dizer de novo: Senhor meu e Deus meu. Eu creio que Tomé não tocou em Jesus. Ainda que Jesus o convidou para tocar, não foi preciso ele tocar, porque ele viu agora com seus olhos e pronuncia esta confissão maravilhosa. E Jesus vai dizer assim: bem-aventurados que não viram e creram. Há uma promessa especial de bênção dada aos que creem. Tomé exigiu ver e tocar antes de acreditar no Jesus ressuscitado. Existe uma fé subjetiva e uma fé satisfeita. Uma fé satisfeita com o que Deus está provendo. Você está satisfeito com o que Deus está provendo para você? Como anda a tua fé? Ela é uma fé satisfeita? Ou você está desejando: eu preciso ter uma visão, eu preciso ver anjos, eu preciso que Deus mande um profeta na minha casa e fale isso, isso, isso? Por que você está fazendo isso com as coisas de Deus? Creia, somente creia na palavra do Senhor. Você não estava presente ali na crucificação. Já faz mais de 2022 anos que ela aconteceu. Nós não vimos, nós não estávamos lá, mas nós acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo. Não exigimos nada. Tem pessoas hoje que estão exigindo: eu exijo ouvir uma voz, ter uma visão, ter uma revelação para provar a minha fé. Eu exijo algumas circunstâncias especiais para provar a minha fé. Eu exijo uma resposta para todas as minhas perguntas. Eu exijo que todos os homens considerem a obra que eu estou fazendo como sucesso. Pare de fazer isso. Pare de exigir essas coisas. A fé de Tomé tornou o clímax do livro de João. Veja, Jesus triunfou sobre a doença, Jesus triunfou sobre o pecado, Jesus triunfou sobre os homens maus, Jesus triunfou sobre a morte, Jesus triunfou sobre a tristeza e agora triunfou sobre
a incredulidade de Tomé. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, muito obrigado por ter enviado Jesus Cristo. Nós não estávamos lá, mas nós lemos na tua palavra e acreditamos nessa história como verdadeira, como fiel e verdadeira. Senhor, muito obrigado pela salvação, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, por ter morrido por mim no meu lugar e ter morrido pelo povo no nosso lugar. Muito obrigado pela salvação tão grande que tu nos trouxe, pelo perdão do pecado que tu nos trouxe. E tu continua provando o teu amor e a tua misericórdia, nos visitando, falando à nossa consciência, falando ao nosso coração, falando na nossa mente. Quando nós abrimos a tua palavra, nós entendemos que é a tua boca falando conosco e estamos com uma fé satisfeita na tua providência, na tua provisão, no teu cuidado, no teu amor, na tua palavra. Nós acreditamos, Senhor. Tira aquele que agora está com incredulidade no seu coração. Tira essa incredulidade, tira essa dúvida, tira esses pensamentos ruins. Tira, Senhor, essas coisas que está fazendo esse homem se apartar da verdade e que ele possa recapacitar e acreditar que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor e que ele voltará a buscar a sua igreja. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Eu oro e eu agradeço em nome de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém e amém.